tem sido tão condenada tanto pela igreja como pela ciência, né? Porque é apócrifo, porque é iconoclasta, ou seja, porque tende a trazer uma sabedoria que é inconveniente, tanto para as igrejas, quanto para a ciência oficial, que virou a Santa Inquisição hoje, né? Ela quer ser a dona da verdade. Nada que fuja da sua competência pode ser admitido como uma possibilidade de pesquisa de verdade, o que é um absurdo, obviamente, né? Então, vamos agora. Deu nele aqui. Opa. Ah, não acredito que ele fez isso. Peraí, gente. Fiz umas besteiras aqui. Apresentação dos slides. No começo. Tá, agora é aqui. Por aqui que é melhor. Ok, pronto. Vamos agora ver o que significa esse Deus solar, que aparece na história da civilização e na história das religiões como algo central. Mitra é um nome sânscrito para o Deus solar. E vocês estão vendo aqui uma imagem muito interessante. Aquela lá é uma estátua caríssima de Mitra, e ao lado, vocês conhecem quem é, né? É a Estátua da Liberdade. Será que é a Estátua da Liberdade que copiou Mitra? Será? Será, por acaso, não tem alguma semelhança, né? Está na cara, né? É cópia descarada, realmente, né? O significado solar que ela representa. Pertence à mitologia persa, indiana e greco-romana depois. A Índia, a Pérsia, representava a luz, representava também o bem e a libertação da matéria. Toda a questão do desapego que nós falamos, né? Quer dizer, o Deus solar não é apenas um símbolo de adoração do sol e da luz, muito justificado, porque dele depende a vida, mas representa o sentido daquilo que os gregos chamaram de logos apolíneo, nada a ver com lógica, a iluminação, a inteligência, a sensibilidade, a busca de uma luz superando a ignorância, superando a escuridão como tal. Este é um significado importantíssimo religioso, porque se há uma função fundamental em todas as tradições religiosas, é trazer uma luz que celebre a vida, que celebre a preservação dela. Vejam que esta celebração da tradição religiosa mais iluminante, ela passa a ser um ponto central de todas as grandes civilizações. E é muito interessante fazer uma observação aqui. Todas as civilizações elevadas, elas são marcadas por ausência de guerra, por uma celebração e divinização tanto do masculino quanto do feminino como tal, e principalmente com uma busca de paz. São civilizações que passam por períodos prolongados sem guerra. Por oposição, civilizações de natureza mais vikings, mais guerreiras, a romana é um perfeito exemplo recente, elas são marcadas por uma falocracia extraordinária, onde o feminino é massacrado, desvalorizado e não tem função nem religiosa e muito menos sacerdotal. Ao contrário, é recolhido o feminino como tal. Interessante, né? O lado mais frágil da sexualidade representava um perigo, não um contrassenso, isso, né? Deveria ser mais tranquilo. Por que será, né? Que ele representa essa coisa temerária, né? Em Roma, a perseguição ao feminino foi marcada e continuando na tradição cristã, infelizmente. Até hoje, o feminino nunca mais recuperou o seu papel
mágico, mítico e religioso, para não dizer sacerdotal ainda por cima. Hoje, em pleno século XXI, as conquistas graças a Deus, as reconquistas do feminino, digo reconquistas porque elas já existiram, elas são tímidas perto do que existiram na antiguidade. Ainda nós temos um problema de preconceito extraordinário, ainda nós temos um problema de desvalorização do feminino. Por exemplo, é marcante o fato de que as mulheres, na mesma função, ganham um salário menor. É simples assim. É um absurdo isso. A diferença, infelizmente, incompetência, felizmente, aliás, incompetência, não está nos genitais, está aqui, está a cabeça de cima. A cabeça de cima não importa se ela é masculina ou feminina, importa a sua competência. Do ponto de vista sacerdotal, desapareceu totalmente o seu papel. Do ponto de vista deificante religioso, idem. Não temos deuses. É notável a frase, eu tive o privilégio de assistir uma aula magna na Sorbonne do grande Joseph Campbell, onde ele disse assim, ele era muito sarcástico, né? Mas classudo, sabe? Mas assim, quer dizer que os senhores acham que o monoteísmo é um avanço frente ao politeísmo? Notem que era aliás, num auditório nobre, com mais de 700 pessoas dos mais altos níveis. Imagina, francês se acha, vocês sabem, né? Se acha não, tem certeza. Enfim. Depois eu lhes direi que foi um retrocesso. Aquele zum na plateia, ninguém usava, era um monstro sagrado, né? Ninguém usava, imagina, a contrapor com Joseph Campbell. Não era para qualquer um. Sabem o que eu acho? Eu acho que alguém tomou na cabeça. E essa figura que tomou foi um arquétipo feminino. Pensem vocês o seguinte: na história recente das nossas religiões, eu me refiro à tradição judaico, cristã e islâmica, que são tudo farinha do mesmo saco, porque não sei porque eles brigam tanto, porque todos eles seguem os 10 mandamentos, todos eles seguem a mesma tradição essencial, a mesma estrutura moral, vamos dizer assim. O que aconteceu? Todos os messias são masculinos. Não temos messias femininas. Todas as divindades são masculinas. Não adianta me dizer que Deus é neutro, porque ele é claramente masculino. E na tradição religiosa do aramaico, do acadiano, que é da Bíblia, do Pentateuco, do Antigo Testamento, Yahvé quer dizer Deus masculino, não tem nada, não tem como dizer que é Deus ou tem neutro, não é neutro, é masculino. Os Messias, Cristo masculino, Maomé masculino, tudo masculino. Alguém tomou na cabeça, eu lhes digo. E este foi o arquétipo feminino. E quando nós olhamos na antiguidade, nós vemos tradição egípcia e grega, para ser mais recentes nossas, mais próximas nossas. Nós temos deuses e deusas, para e passo. 6 divindades masculinas, 6 divindades femininas, mesmo no topo, Zeus e Hera. Quer dizer, todas, o masculino e o feminino distribuído equitativamente. Na tradição nossa, nós temos o nascimento do masculino e do feminino de um modo francamente pejorativo. O masculino todo lindo e maravilhoso, feito pelos deuses. O feminino tira uma costelinha de Adão e faz. Alguém vai querer me dizer que isso não é uma desvalorização do feminino? É óbvio que sim. Pode querer dourar a pílula. Vocês fazem uma costela mágica, maravilhosa e deslumbrante. Não é o caso. Aliás, tem uma piada de mau gosto, né, que dizia isso, não sei se vocês sabem, né? Deus, com pena de Adão, você está muito sozinho, vou lhe dar uma companhia, né? Uma companhia. Ah, tá bom, Deus, como que o senhor vai fazer? Eu vou tirar uma costela sua e fazer. Olha, o senhor pode fazer, mas que assim fica uma porcaria, fica, né? Então, até essas piadinhas corriam, né? Quer dizer, o fato é que quando nós olhamos a tradição grega, a tradição egípcia, só para citar duas, e a tradição mesopotâmica dos assírios, dos sumérios, no mito de Gilgamesh, nós vemos que o masculino e o feminino são divididos de um hermafrodita primordial, nem hermafrodita porque não tem sexo, e um humano primordial, metade masculina, metade só femininas,
e são condenadas eternamente a se buscar para se ramificar. É um mito muito mais justo, muito mais belo. E daí, inclusive, nós temos as divindades femininas intervindo nessa criação e as divindades masculinas igualmente. E mais do que isso, nós temos os templos onde o sacerdócio é praticado por algumas divindades voltadas ao feminino, por sacerdotisas femininas e outras masculinas para sacerdócio, divindades masculinas. E todas elas são igualmente consagradas e valorizadas como tal. Isso desapareceu, simplesmente. Como que nós podemos então considerar que o monoteísmo é evolução? É claro o retrocesso disso. O arquétipo feminino foi abandonado, desvalorizado, com consequências sociais, políticas e religiosas evidentes, das quais nós sofremos as consequências até hoje. Esse seminário foi em 1981, uns 4 anos antes de morrer, acho que morreu em 85, 86. Mas eu só consigo dar razão a ele. É evidente que se trata de religiões completamente falocráticas e guerreiras, notem bem. Essa é a questão. Quando eu vejo a civilização minoica, por exemplo, na ilha de Creta, a celebração do masculino e feminino é de uma beleza deslumbrante. Vocês são suspeitos para falar, que são apaixonados por essa, uma das minhas terras mais maravilhosas que tem realmente. Mas nós vemos claramente a beleza. Como assim a beleza? O feminino não só é celebrado, ele é pintado glorioso. Ele está presente na cerimônia, ele está lindamente enfeitado, celebrado. A sensualidade do feminino com seios de fora, por exemplo, não tem erotismo, mas tem a beleza do feminino valorizado. Nós vemos isso no Egito, da mesma maneira temos até faraós, mulheres. Nós vemos isto do lado jônico da civilização helênica, por exemplo, a escola dos mistérios da poetisa Safo, dos mistérios de Eros, todos celebrados para a arte de amar pelas sacerdotisas consagradas à deusa do amor, Afrodite. Imaginem vocês, só para dar um exemplo, vocês verem como nós somos preconceituosos e a gente se acha. Todo mundo conhece a estátua da Vênus de Milo, não é? É das mais famosas, que está no Museu do Louvre, roubada da Grécia. Ela é de uma sensualidade notável. Aliás, as suas medidas serviram para a Miss Universo, etc., as proporções, etc. Pois bem, aqui essa estátua de uma beleza e de uma sensualidade maravilhosa estava dentro de um templo. Vocês já imaginaram uma Virgem Maria vestida assim dentro de uma igreja? Vocês imaginam o escândalo que seria? Vocês imaginaram, já parar todo mundo na polícia. Isso aí. Hereges, etc. Quer dizer, o feminino nu, com a sensualidade, ele é condenado por nós e não celebrado na sua beleza. A nudez feminina é prostituinte, por definição, e não celebrada como um mágico, um sagrado erótico. Olha a palavra que eu falei, sagrado erótico. Erótico é safado, por definição. Não, existe um erótico sagrado. Então, dentro disso que nós temos que entender como nós estamos atrasados em resgatar o valor mágico, mítico e sagrado do feminino como tal. Este é o nosso grande desafio. E essa divindade Mitra, como vocês podem perceber, ela é claramente hermafrodita. Ela não é masculina, como vocês podem ver. Aliás, a vestimenta, tudo, ela é a figura primordial do masculino e do feminino indistinto ainda, que representa a verdadeira divinização, a verdadeira evolução como tal. E isso é luz. A verdadeira luz é isso, é quando você não destrói um dos aspectos do arquétipo, seja ele masculino, seja ele feminino como tal. Então nós vemos que algumas características do chamado sol vencedor, né, foram agregadas. O mitraísmo existe na área do Oriente Médio, do Oriente Extremo, ainda com muita força, uma região importantíssima. Mas o que importa para nós é que esses valores foram agregados originariamente ao cristianismo. Mas a igreja podou. Querem um exemplo disso, que é o chamado cristianismo apócrifo, né? Que a igreja
deixou de lado o Evangelho segundo São Mateus. Aliás, perdão, segundo São Filipe, onde Maria Madalena, longe de ser prostituta, é a esposa de Cristo. E ela é celebrada como uma figura bela, como uma figura doce e amorosa. A igreja oficial transformou ela numa vagabunda, numa prostituta. Isso, obviamente, é um jogo sujo do cristianismo oficial, da igreja oficial, para desvalorizar o feminino como tal. E que até hoje persiste, infelizmente, como tal. E mais uma vez, temos aí a celebração de Mitra, no dia 25 de dezembro. E mais algumas imagens aqui importantes, para que nós possamos finalizar, e vejamos que os filhos de Deus aparecem aqui junto com a deusa mãe. Aqui nós temos a valorização e a celebração, com a tradição hindu, a tradição egípcia, vejam, todas elas segurando o menino, a Virgem Maria aqui, obviamente, e aqui a tradição do hinduísmo. Todas aparecem. O Filho Divino, a união do mortal com o imortal. A chave é bem esta, uma união de uma mortal com uma divindade, que traz esta luz, que traz esta elevação e esperança para a condição nossa aqui na Terra. Então, durmam com barulho desses, mas esta é a origem dessa tradição do Natal, que é muito mais profunda, muito mais grandiosa como tal. E ela sim é o verdadeiro politeísmo. Não importa as divindades, acredite em quais te convém, aquelas que te iluminam a tua alma. O importante é que o masculino e o feminino devem ser divinizados e assim respeitados, e não um ser colocado acima e o outro desvalorizado como tal. Esta é uma lição. A outra é, por favor, não encham a cara no Réveillon, celebrem com graça e alegria, e durante o Natal, por favor, modéstia. Ou como dizia Sócrates aos seus alunos, ou aos seus discípulos, aos 14 anos eles podiam frequentar os simpósios. E era um grande momento, imagina a gente poder frequentar um lugar de gente grande, eu lembro, quando a gente era moleque, era o máximo, a gente sentia, importante. Então, ele dava 2 conselhos, Sócrates. Primeiro, você recebe o nome de acusmático. Os deuses nos deram 2 orelhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Aliás, não é só para os adolescentes essa advertência, é para muita gente que fala mais do que deve e com menos conteúdo do que poderia. Então, vocês são acusmáticos. Do grego quer dizer acústicos, vocês vão lá para aprender a ouvir os mestres. Podem perguntar, mas vocês não estão lá para falar, vocês estão lá para ouvir, para aprender. E o segundo conselho, eles perguntavam, como iremos nos apresentar? O famoso com que roupa que eu vou, sabe como é que é? Afinal de contas, um grande evento desses, a gente tem que estar bonitão, né? Certo? Quais cores? Que eles eram com aquelas túnicas, né? Poderemos usar. Vocês podem vir com qualquer cor, desde que branca. O que significava isso? Recato. Modéstia. Saber se bastar. Ou seja, é o famoso método Aniston. Por que o branco era obrigatório para os jovens? Porque ele indicava higiene, em primeiro lugar. Era obrigatório a túnica branca para que o jovem percebesse qualquer falta de higiene, qualquer sujeira, para que pudesse imediatamente se lavar e substituí-la. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto importantíssimo, para que ele não usasse nenhuma forma de se vestir para se bacanear frente ao outro, para se exibir. Para que todos, inclusive as mulheres, a túnica era obrigatoriamente branca. Os antigos gregos execravam
as cores, particularmente o amarelo, que era a cor do dinheiro, do ouro, achavam aquilo um exagero. Joias, então, eram execradas, simplesmente, né? As mulheres com aqueles penteados maravilhosos que elas faziam, usavam fitas brancas, laços, para segurar os roscotes. Então, a gente vê isso. Não se usava, as joias era considerada algo que ia além do seu valor. A roupa servia para denunciar higiene, recato e mostrar que a beleza não dependia da sua vestimenta, como infelizmente hoje é, né? Mas dependia, sim, da sua beleza interior e exterior, que não precisava de adereços para se revelar como tal. Então eu sinto que isso também, vocês podem ver, inclusive, isso como uma celebração da divinização, né? A própria imagem de Cristo, vocês nunca viram ele enfeitado com roupas, pelo amor de Deus, né? Toda essa postura de recato, de elegância. A própria Vênus de Milo, vocês veem, uma túnica branca, mais nada, para tirar este excesso, este exibicionismo como tal. Então é essa história que eu queria contar para vocês. Agora vocês fazem algumas perguntas. Vitor, no Mistério lá no Eterno Retorno, ele descreve esse ciclo natalino começando de 25 e terminando no Dia de Reis, né? Sim. Porque esse seria o grande ciclo de fecundidade da Terra, né? Você faz toda a No dia 6 de janeiro. mas ele trabalhava sempre na referência dos meses lunares, né? Por isso 13, né? Exatamente. Que é o 12 mais 1, né? Exatamente. E aqui você enfatizou a primeira fase desse ciclo, né? Exatamente. De 25 a 30, né? De 25 a 30, que é da tradição egípcia, a mais famosa. Então o importante é da ressurreição. Esse é o ponto fundamental, porque ele é muito didático. Ele ensina a nós também a celebrarmos esse renascimento em nós, por favor. Você falou uma hora do saber perdoar, né? Tem teóricos que falam que, né, o perdão, sei lá, não é uma coisa que é natural, ou é divina, ou sei lá, como é. Natural nada, tem que como que ele pode saber, né? Pois é, eu nunca me esqueço da frase de Kennedy, que é dizer, perdoe seus inimigos, mas não esqueça seus nomes. Não, aí também, né? Você entende o que eu quero dizer? Sim. É bem diferente do que você lê, inclusive nos evangelhos e tudo isso. O fato é um só, do ponto de vista inclusive psicológico. Quem não perdoa cultiva um rancor dentro de si. E isso é desgastante, inclusive não precisamos entrar nem no aspecto espiritual, que é muito mais sério, mas num aspecto psicológico, psicoterapêutico mesmo, um indivíduo que não consegue perdoar, porque não perdoa a si próprio. Ele é intolerante com seus erros, ele tem um grau, uma mania de perfeição que massacra o indivíduo, que dirá com os outros que ele acabará projetando, né? O dano é frequentemente irreversível em termos de doença psicossomática, é isso, né? É o fel da bilis, como diziam na antiguidade, né? É um veneno que você acaba destilando dentro de você e para o outro também. Então, a grande oposição entre culpa e castigo, na verdade, que é o tema do meu último livro, inclusive, né? Quer dizer, quando você não perdoa, você está automaticamente encontrando culpados para este erro. Então, é irreversível ou inafiançável, para usar um termo jurídico, né? Não tem nada que você possa, não tem fiança para isso, não tem nada que possa compensar este erro. Ele deverá ser condenado e castigado. Isso acaba virando um massacre da Serra Elétrica, número 1, 2, 3, 4 e 5. Você entende o que quer dizer? Acaba se tornando uma forma do indivíduo se castigar e projetando isso para os seus filhos, para os seus amigos, esposas, etc. Enfim, para os demais, da mesma maneira que ele é intolerável, ele é intolerante, ele acaba se tornando intolerante com os outros. É um sofrimento atroz psíquico e que impede a evolução, porque nós temos como negar que evoluir espiritualmente tem que ter desapego.
E desapego não é só de coisas materiais necessárias, isso não é apologia da pobreza. É simplesmente saber se bastar. É você não carregar um caminhão nas costas, né? De tralhas e mais tralhas e coisas. É você ter esta leveza de não alimentar culpa. Não tem veneno na alma de alimentar culpa, porque quem alimenta uma condenação que não perdoa, ele está carregando uma culpa junto. Como é que é tomar veneno esperando que o outro morra? Como, desculpa, não. Como é que é tomando veneno esperando que o outro morra? Exatamente. E quem morre é você, nessa história. Então, não há uma educação em torno disso, essa é a verdade. A educação da arte de viver e amar deveria ser a primeira, antes de alfabetizar, inclusive, uma criança. Alfabetizar, como faziam os gregos antigos, pode esperar. Alfabetizavam depois dos 10 anos de idade, lá para os 15 só para a escrita. A leitura lá para os 10. Entende? Mas antes ensinavam a não ter rancor, ensinaram a perdoar, ensinaram a ter coragem de ser verdadeiro, não mentir, como dizia Sócrates. Instala-se a verdade e a coragem de ser, porque cedo a mentira e a covardia se instalam e nunca mais você há de extirpar, o que é pura verdade. Basta entrar em qualquer escola hoje para você ver, no festival. A deseducação. A criança entra na escola para ser deseducada, não entra para ser educada. Infelizmente. Ô Vitor, eu nunca pesquisei porque eu nunca me interessei, mas mitra arquidiocesana, o que tem a ver essa mitra com essa mitra? Não, a coisa é arcaica, até aí tudo bem, você está perdoado. Mas mitra vem da raiz grega, que a palavra grega, mitra, né, até se usa mitra papal, etc., é a raiz de mater, de mãe. Mitra, em grego arcaico, quer dizer mãe. Daí vem Dimitra. Mitra de Zeus. Mitra quer dizer útero, literalmente, tá? Erroneamente, inclusive na medicina, como outros confundem, por exemplo, uma mulher para retirar o útero. Não se fala mitroctomia aqui, que é o correto. Se fala de outro termo para a retirada do útero, que é, como é que é mesmo? Esterectomia. Esteron, em grego, é vagina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De onde eles trocaram as bolas, aí só Deus sabe. Entende? Doença da vagina é histeria. Por que isso? Então, antigamente sabia-se desde longa data de que uma mulher que apresentasse sintomas histéricos, na verdade, ela estava com repugnância do pênis. Por razões traumáticas diversas. Isto sim era a histeria. Daí é doença do ísteron, da vagina. De onde eles transformaram o útero em vagina, só Deus sabe. Alguns padrecos são suspeitos. Mas tem endometriose, né? Que deve ter. Endometriose, exatamente, que é correto. Entende? Essa palavra se manteve. Então, a palavra mitra, daí tem mitra papal, que é o útero. Ele tem a essência, a fecundidade do divino. É isso que representa a mitra, entende? E daí derivou mater. Daí derivou Deméter. Tem dois nomes para Deméter. Dimitra, em grego. Demétrio até, né? Não tem problema sexual com Demétrio, não é isso. E a palavra Deméter ou Dimitra, que é a mesma coisa, que é a raiz útero, essência da vida. Deméter, a deusa Deméter, é a deusa que traz a essência da vida, que está evidentemente no útero como tal. Há muitos problemas de tradução e erros de tradução gravíssimos que foram feitos pelos primeiros tradutores latinos que entendiam e conheciam o grego mal e porcamente, fizeram erros que até hoje é dificílimos de se corrigir e depois foram se consolidando mais adiante. Mas isso é questão de erudição e técnica, mas que tem consequências muito grandes para a compreensão e com erros muito sérios. Mas mitra é útero, viu? Deméter tinha lá os mistérios de Eleusis, lá, né? Estava relacionado, né? Os mistérios de Eleusis e as grandes tesmofórias.
celebrações onde é proibida a entrada dos homens. Tem uma peça maravilhosa, aliás, de Aristófanes, que é As Tesmofórias, que é uma peça de teatro deslumbrante, divertidíssima, porque um enviado de Eurípides dizia a tradição que não gostava das mulheres, o que é uma mentira, bobagem, liga da oposição. Mas enfim, diz que ele mandou, ele tinha uma curiosidade enorme saber como eram esses mistérios, e ele se veste de mulher, o emissário dele, para adentrar nas festividades que eram exclusivas das mulheres, né? E o desenrolar da peça justamente é quando descobrem ele todas as falcatruas que ele faz para se esconder, etc. e tal, até que manda ele levantar a saia, vão examinar e aparecem os bagos e tudo isso, né? É muito divertida a peça como tal, né? Eu tenho, infelizmente, uma versão em grego sem tradução. Vocês teriam que só treinar uma semana ou outra para poder entender direito. Mas tudo bem. É uma peça muito engraçada. Se passa hoje, até hoje no teatro grego, quando tem a temporada, a peça é realmente uma pândega como tal. Tem uma tradução portuguesa boa. Ah, tem? De Portugal tem, é boa. Ah, então tá aí, uma oportunidade. Que deve ser editoras portuguesas, né? Eles fazem trabalhos excelentes. Ao contrário do que dizem dos portugueses, eles têm São cuidadosos, né? muito cuidadosos, excelentes. Pena que não tem um vídeo com legendas em português, que seria muito divertido como tal. Mas enfim. Então é isso, meus queridos. Então, bom Natal para todo mundo, boa festa. Que vocês tenham uma boa passagem em grande estilo. Com muita luz. Com muita luz, exatamente.